Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a prévia do PIB brasileiro indicou crescimento em novembro. Dados do Índice de Atividade Econômica mostraram que o nível ainda está um pouco abaixo do período pré-pandemia. Segundo o Banco Central, o Índice de Atividade Econômica interrompeu a sequência de 4 quedas seguidas e cresceu 0,69% em novembro, na comparação com o mês anterior. Com a variação, o indicador conhecido por sinalizar uma prévia do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, alcançou os 138 pontos e ficou cerca de 1% abaixo do patamar pré-pandemia. Os dados ainda sinalizam para uma queda de 0,79% no trimestre encerrado em novembro do ano passado. Na comparação com novembro de 2020, o indicador registrou um desempenho 0,43% melhor. E em 12 meses, o índice passou a ter um avanço de 4,3%. Conhecido como uma espécie de prévia do Banco Central para o PIB, o IBC-BR serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2021 é de crescimento de 4,4%. Para 2022 é esperado um avanço de 1,0%. E a partir de amanhã, mais 3 milhões de brasileiros passam a receber o Auxílio Brasil. O calendário de pagamento em janeiro inicia com o depósito para os beneficiários com o NIS Final 1. O cronograma segue liberando os valores para um novo grupo a cada dia da semana, com exceção de sábados e domingos. Neste primeiro mês do ano, o benefício será pago para mais de 17 milhões de famílias. Esta será a segunda parcela de R$ 400 que os beneficiários irão receber desde que o governo começou a pagar o benefício. Até o momento, a previsão é que o benefício extra seja pago até dezembro de 2022. O governo federal divulgou nesta semana a lista com os novos aprovados no programa em cada município. Cada família também pode consultar se foi aprovada neste mês, acessando o aplicativo do Auxílio Brasil ou do Caixa Tem, onde são fornecidas informações como a data de pagamento e o valor das parcelas. E a vacinação de crianças de 5 a 11 anos começou oficialmente hoje em diversas cidades do país. O nosso repórter, Kleber Werneck, acompanhou a busca por vacinas em um posto de saúde na cidade de São Paulo. E ao todo, 11 capitais brasileiras começaram a vacinação infantil nesta segunda-feira. Uma das capitais é São Paulo. Neste posto de saúde, inclusive, que fica na região central de São Paulo, o movimento foi grande desde as primeiras horas. Eu vou mostrar agora a sala onde é feita a vacinação, que neste momento está vazia. A capital paulista recebeu um total de 64 mil doses, mas a estimativa é que o público nessa faixa etária seja superior a 1 milhão de crianças. Por isso, nesse primeiro momento, a prioridade está sendo dada para crianças com algum tipo de comorbidade ou então com deficiência. E apesar da polêmica causada pela vacinação infantil, a maioria dos brasileiros é favorável à medida. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Segundo esse levantamento, 79% das pessoas são favoráveis à medida, contra 17% que se disseram contrárias e outras 4% não souberam responder. De São Paulo, Kleber Werneck. E nos destaques internacionais, apesar das políticas promovidas pelas autoridades da China, a taxa de natalidade do país continua em queda livre e, pelo 5º ano consecutivo, atingiu um novo mínimo. Analistas alertam para um envelhecimento mais rápido do que o esperado no país mais populoso do mundo. A taxa de natalidade está em 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas, abaixo dos 8,52 por 1.000 em 2020.
Este é o menor número desde o início dos registros comparativos em 1978. É também o nível mais baixo desde a fundação da China comunista em 1949. Pequim enfrenta uma possível crise demográfica em meio ao envelhecimento da população, desaceleração econômica e o menor crescimento populacional em décadas. No ano passado, as autoridades estenderam a política para permitir que os casais tenham 3 filhos. Em 2021, o país registrou 10.620.000 nascimentos. A taxa de crescimento natural da população caiu para 0,34 por 1.000 habitantes, ante o valor anterior de 1,45 por 1.000. E olha só, um relatório da Oxfam, divulgado nesta segunda-feira, mostrou que a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo dobrou desde o início da pandemia de Covid. Já a renda de 99% da humanidade encolheu. O documento da ONG que luta contra a pobreza se chama As Desigualdades Matam e foi publicado antes do Fórum Econômico de Davos. A riqueza acumulada do grupo de multibilionários conheceu o aumento mais forte já registrado, atingindo o nível mais alto em 13,8 trilhões de dólares. O texto mostra também que essas grandes fortunas ficaram 8 bilhões de dólares mais ricas do que antes da pandemia. As 10 pessoas mais ricas do mundo incluem Elon Musk, o chefe da Tesla, Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft e Mark Zuckerberg, do Facebook. A ONG ressalta que é possível superar a pobreza extrema por meio de uma tributação progressiva e sistemas públicos de saúde gratuitos para todos. A Oxfam recomenda que a criação de sindicatos não seja impedida e que a propriedade intelectual seja removida das patentes de vacinas. De acordo com a organização, a desigualdade contribui para a morte de pelo menos 21.000 pessoas por dia por falta de acesso a cuidados de saúde, violência de gênero, fome e crise climática. Segundo o relatório, um imposto excepcional sobre a renda procedente dos 10 homens mais ricos permitiria a produção suficiente de vacinas para todo o planeta. O imposto ainda forneceria uma cobertura social e de saúde universal, financiaria a adaptação climática e reduziria a violência baseada em gênero em 80 países. O tenista Novak Djokovic desembarcou em Dubai nesta segunda-feira depois de ter sido deportado da Austrália por não ter sido vacinado contra a Covid. O sérvio admitiu na semana passada ter cometido erros ao participar de um evento público em dezembro, quando testou positivo para a doença. Na capital sérvia, o tenista recebeu uma mensagem de apoio projetada em um imenso outdoor iluminado. O letreiro em Belgrado brilhou à noite com a frase "Djoko, orgulho da Sérvia". De Dubai, Djokovic deve seguir para a Europa. O destino final do atleta não foi revelado, mas a polícia sérvia manteve jornalistas afastados do aeroporto da capital. O tenista seria a figura central na abertura do Aberto da Austrália nesta segunda, onde sonhava conquistar mais um título. Por 2 vezes nos últimos 11 dias, o governo australiano revogou o visto de Djokovic e o deteve em um centro de imigrantes. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.